Glória a Deus. Graça e paz a toda a Assembleia. É bom estarmos juntos mais uma vez e com um propósito específico de adorar a Deus, de adorar o Senhor, aquele que é o Criador dos céus e da terra. Ele merece toda a honra, Ele é digno de toda a glória e a Ele pertence todo o louvor. Então tudo aquilo que nós fazemos aqui deve render glória ao Senhor, deve render louvores ao Senhor. E é muito bom que nós nas nossas vidas podemos vir tendo, não é? Louvores ao Senhor, muito particulares, testemunhos que nós vamos tendo, e é muito bom nós irmos partilhando uns aos outros. Para quem não sabe, esta mexida da malta mais nova até lá abaixo, é pelo início da EBD, da Escola Bíblica Dominical, e que hoje vão ter estas duas classes com os seus professores, e eu gostava que nós pudéssemos orar por eles. Não só pelos professores, mas também pelos alunos, porque às vezes os professores são difíceis de aturar, não é? Sim. Vamos orar por eles? Vamos orar por o nosso culto e pelo culto que está a acontecer ali embaixo também, não é? É tudo isto um culto a Deus. E também que os pais possam ser abençoados com este fruto. Ok? Vamos dar graças a Deus. Nosso querido Pai, queremos agradecer-te, Senhor, pelo teu propósito de nos reunir. Reunirmos em teu nome, de nos reunir para nos ensinares, de nos reunirmos com o propósito de te adorarmos, Senhor. Isso era impossível se o teu filho não tivesse dado a vida por nós. Porque todas as nossas boas obras eram trapos imundos, não serviam de nada. Mas pela justificação em Cristo, Senhor, nós alcançamos o poder e a graça de chegar até ao teu trono, com ousadia, Senhor, e te render glória, te render graças, Senhor, te render louvores. Queremos pedir-te, Senhor, por este tempo que nós estamos a ter, e estes professores e estes alunos ali embaixo, Senhor, que tu possas tocar as suas mentes, tocar os seus corações, que eles possam aprender mais de ti, Senhor, que este seja um bom propósito e tenha fruto visível nas nossas casas, Senhor. Não é só apenas um fruto visível aqui neste lugar, mas principalmente nas suas vidas, na vida destas crianças, na vida destes professores, na vida destes pais, Senhor, que se juntam todos os domingos e que promovem, Senhor, este ensino. Queremos pedir também, Senhor, que abras o nosso coração agora aqui neste momento, nossas mentes, e que nós possamos te render, Senhor, o nosso coração e possamos aprender mais de ti, para que tu possas agradar-te da nossa vida. E isto nós te pedimos no nome do Senhor Jesus, para a tua honra e glória. Amém. Então peço aos irmãos que possam abrir as Escrituras em Mateus, no capítulo 10, e nós hoje vamos ler do versículo 16 ao 22. E nós temos estado aqui a prescrutar, a ouvir, a entender, a conhecer os princípios do Evangelho do Reino. Já passámos por uma série deles e hoje eu trouxe até a nós a perseverança. Na realidade não sou eu que trago até nós, é as Escrituras que trazem até nós este princípio do Evangelho do Reino. E aquilo que eu gostava que nós tivéssemos bem presente na nossa vida é uma declaração que a Bíblia nos traz. O crente persevera até ao fim. Esta é uma verdade imutável. O crente persevera até ao fim. Claro, nós tínhamos que entender qual é o significado de perseverança. E o dicionário diz-nos que perseverança é a atitude de quem se esforça constantemente, de quem persiste, apesar dos obstáculos ou dos fracassos, em lugar de fazer ou alcançar algo. Então vimos anteriormente que o crente não é salvo pela obediência a Cristo, mas que o verdadeiro crente obedece a Cristo. E hoje, através deste texto, nós iremos entender que a perseverança faz parte da vida do crente.
Podemos até começar, por exemplo, com a possibilidade das duas perspectivas. De que a perseverança poderá ser ou a causa ou o efeito. Vamos começar pela causa. E eu quero definir isto antes até mesmo de lermos o texto. E deixe-me apresentar então a perspectiva de que a perseverança pode vir a ser a causa da minha salvação. Ou seja, porque eu persevero, eu sou salvo. Porque em mim, na minha perseverança, me permite ser salvo. Então deixe-me tentar perceber consigo também o que é que isto quer dizer, a perseverança como causa da minha salvação. Isto automaticamente quer dizer que se eu permanecer perseverante até ao fim, então eu concluo o processo da salvação. No entanto, com este pensamento, concluo que o verdadeiro meio da salvação não é a fé na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra, como afirmam as Escrituras, mas passa a ser a minha capacidade de perseverar. Esta perspectiva de que a perseverança pode ser a causa, na realidade, se eu for perseverante até ao fim, então alcanço a salvação. Esta é se a perseverança do crente for a causa. Vamos ver a perspectiva se a perseverança é como o efeito. Se a perspectiva da perseverança não for a causa, mas o efeito, aí reconhecemos que a salvação não vem pelas obras, pelas nossas obras, não é pelas nossas obras que somos salvos, mas somente pela graça, mediante a fé em Cristo. Por esta via verificamos que a perseverança é, em última análise, o efeito que a salvação conquistada por Cristo, e eu quero fazer esta ressalva, que a nossa salvação conquistada por Cristo é o efeito que a salvação produz no crente, esta perseverança. O efeito que a salvação que Cristo conquistou para nós como crentes produz em nós o efeito da perseverança, que é marca do cristão verdadeiro. Aquele que persevera até ao fim foi realmente conquistado pela salvação que existe em Cristo. A perseverança é um princípio da vida do crente. O verdadeiro crente foi impactado pelo Evangelho do Reino de tal forma transformadora que ele perseverará até ao fim. Vamos ler as Escrituras, Mateus 10, versículo 16 até 22. E como é hábito, nós vamos ler na tradução Almeida Revista Atualizada, e que vai passar aqui atrás ao mesmo tempo, espero eu. Esperamos nós, mas vocês podem acompanhar com as vossas próprias versões e no fundo não traz confusão, pelo contrário traz complemento. Diz assim as Escrituras de Mateus 10, 16 a 22. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Até aqui as Escrituras, e que o Senhor nos possa preencher e ensinar com o seu Espírito.
E como eu falei no início desta fase, destas séries, na realidade, do Evangelho do Reino e também do poder do Reino, ou seja, do Reino dos Céus e do Evangelho do Reino, e começámos isto, creio que em setembro. E como eu falei no início destas séries sobre o Reino de Deus e o Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo, na realidade, segundo o evangelista Mateus, continha 5 grandes sermões, começando no capítulo 5 até ao 7, o Sermão do Monte, e posteriormente, então, este nós estamos a ler hoje, a Comissão dos Apóstolos. Depois temos as parábolas sobre o reino, que nós já falámos sobre elas também. E no capítulo 18 nós vemos o cuidado entre irmãos e a disciplina da igreja. São sermões importantíssimos do Evangelho do Reino de Deus. E por último, o sermão escatológico. O sermão sobre o fim das coisas que Jesus ensina aos seus discípulos e a nós como igreja. Porque, em boa verdade, nós estamos a viver todas estas eras e todos estes tempos. E os princípios prevalecem por todas as eras e todos os tempos. E é isso que nós queremos entender. Mesmo dentro de um contexto imediato, nós temos que entender qual é o princípio que eu posso aplicar à minha vida e que eu devo aplicar à minha vida para a glória do Senhor e para a transformação pessoal. E o texto de hoje, como eu disse, situa-se no segundo grande sermão que nós encontramos em Mateus, que é esta comissão dos apóstolos, esta missão específica. E Jesus, neste grande sermão, preparou os seus discípulos, os 12, ok? Não é o envio dos 70, é o envio dos 12, para que fossem e pregassem que o reino de Deus estaria próximo. Neste sermão verificamos que Jesus deu instruções específicas, alertou-os de perigos, e é isso que nós hoje estamos aqui a falar, estimulou-os e, por fim, referiu-lhes as dificuldades e também as recompensas. Então este Mateus 10, todo este sermão, contém todas estas coisas, instruções específicas, advertências, estímulos, as dificuldades, mas também a recompensa. Então neste sermão Jesus falou sobre princípios básicos para uma missão eficaz, e esta missão eficaz traduz também na nossa vida hoje como igreja e também como crentes pessoalmente, individualmente falando. Os princípios de servir a missão de Cristo. Em primeiro lugar, a comissão, o envio é divino. A comissão é divina. A ideia nasceu toda em Deus. Diz assim em Mateus 10, no versículo 5, no primeiro momento do versículo 5. Nós normalmente dizemos 5a. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Então a comissão é divina, tem um propósito divino. A ideia nasce toda em Deus e é sustentada por Ele. A chamada à salvação, o meio e o fim está em Deus. A capacitação para o resultado também está em Deus. É Deus quem define o objetivo. É Ele quem capacita e Ele tem propósitos específicos para essa capacitação. Ele envia-nos às pessoas e podemos pensar que por vezes envia-nos a pessoas específicas. E este foi um dos casos. E há um alvo definido. Então, o segundo princípio é que o alvo está muito bem definido. Em Mateus 10, na segunda parte do versículo 5, diz assim: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. O propósito de Deus estava muito bem definido para aquele momento. O alvo desta mensagem são pessoas específicas. Jesus não os enviou a pessoas para as quais eles não estavam preparados nem capacitados para enfrentar. Deus não os enviou com uma missão confusa. Do género, nós sabemos que temos que ir, mas vamos para onde? Nós sabemos que temos que falar a alguém, mas a quem? Havia e há um alvo muito bem definido. Jesus enviou-os às pessoas mais familiares, aos mais próximos em cultura e mais próximos em termos de acessão, acessíveis, mais fácil de aceder.
Bom, por vezes não é os mais fáceis de aceder. E eles notaram isso. Não nos cabe saber quem decidirá por Deus, por Jesus, ou quem rejeitará a mensagem do Evangelho. A nós é dada a missão de proclamar a todas as pessoas. Começando por aquelas que são mais acessíveis. Mas o alvo está bem definido. Não façam acepção de pessoas. Então, se naquele momento Jesus tinha um propósito específico, já vamos ver qual, de eles falarem apenas e só e primeiramente aos judeus. A divina comissão. Deus sabe todas as coisas e nós estamos aqui para servi-lo. Então a nós é dada a missão de proclamar a todas as pessoas que pertencem ao nosso círculo, pessoas que estão ao nosso alcance, pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Agora veio à minha mente até aquelas pessoas que não são gostáveis, amáveis. Sim, exatamente. Pessoas que fazem parte do nosso dia-a-dia, que estão ao nosso alcance. Não é aquelas pessoas que nós gostamos de estar apenas. Claro que essas também. Em terceiro princípio, nós podemos ver aqui a mensagem deve ser clara. Ou seja, nós já temos bem definido que eu tenho que ir e a quem é que eu devo falar. Agora, o quê? A mensagem que eles tinham era que o Evangelho do Reino está próximo. A mensagem deve ser clara. Mateus 10:7 diz assim: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Este é um alerta que nós temos que continuar a ter como igreja. É um princípio que ainda não passou. A comissão continua a ser divina, o alvo está ainda bem definido, apesar de nós entendermos que agora abrangeu para todas as pessoas. A mensagem não deve ser apenas clara para quem fala. Eu já sei, por isso eu vou só debitar a informação. Se a pessoa aceitar, aceitou. Se não aceitar, não aceitou. A mensagem não tem que ser apenas clara para a pessoa que fala. A pessoa que recebe deverá ter acesso fácil ao conteúdo da mensagem. E para que isso seja uma realidade, o mensageiro deve conhecer profundamente a mensagem que carrega. Só assim a mensagem se torna simples de entender à pessoa que está a ouvir e passa a ser vista como algo aplicável à vida real. Eu estou somente a dar os princípios, ok? Quarto princípio. Existem credenciais que comprovam a mensagem. A proclamação da palavra de Deus tem de ter eco na vida do mensageiro. Não é na vida do receptor, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a credencial que comprova a veracidade da palavra deve estar no mensageiro. A palavra de Deus tem que fazer eco na vida de quem proclama. Sabemos que a capacidade de transformação vem de Deus e é complementada com a responsabilidade humana. Há muita tendência, quando nós falamos de perseverança e em soberania de Deus, nós muitas vezes pensamos que, mas se a perseverança então, mesmo assim esta capacidade vem de Deus e então está tudo em Deus, então qual é a minha responsabilidade? Eu vou dizer qual é a responsabilidade. Aliás, quem poderia responder a esta responsabilidade seriam até os adolescentes. O 4:12. Porque a melhor e a verdadeira resposta à soberania de Deus é o quê? É a integridade da pessoa diante da verdade de Deus. Que é a obediência, ok? O pai também falou, mas nós estamos a falar sobre sabedoria e integridade. Porque Daniel e os amigos nós estamos a falar sobre Daniel aqui no 4:12. Mas diante da soberania de Deus, mas dentro da subjugação humana, eles manteram-se íntegros à soberania de Deus. Mesmo quando eles foram expostos à injustiça, eles manteram-se íntegros. Então a resposta verdadeira a quem proclama o Evangelho não é ser um baldas, é ser íntegro. É ter a verdade de Deus na sua primeira montra, que é a sua vida.
O mensageiro tem como a sua vida a primeira montra da prova do Evangelho ser verdadeiro e real. E que transforma vidas. Porque transformou primeiro a de quem proclama. Então as credenciais dos apóstolos, nós podemos ver que são muito específicas. Os apóstolos tinham credenciais únicas. Únicas. Que comprovam ou comprovavam no momento da pregação que aquilo que eles pregavam vinha diretamente de Deus. Não havia as escrituras assim faladas, escritas, como nós temos hoje, do Novo Testamento. Só existia a do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento estava envolto num mistério que é revelado pelas escrituras do Novo Testamento. Pela prova, pela comprovação de que Jesus Cristo era o Messias que havia de vir e cumprir aquelas promessas. Agora, as nossas credenciais, nós também temos provas de que o que falamos é verdade. E a maior prova disso deve ser a transformação da nossa vida. Se nós colocarmos isto em causa, podemos pregar o resto do tempo. E só pela misericórdia de Deus é que a pessoa que está a ouvir, só pela misericórdia de Deus é que a pessoa que está a ouvir vai dar ouvidos. Só pelo toque de Deus. Não pela nossa obediência. E nós dependemos inteiramente de Deus e do poder do Evangelho de Cristo. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho de Deus, porque Ele é a salvação para todo aquele que crê. Se Deus ainda assim quiser usar um outro tipo de sinal, milagre ou maravilha, para convencer o ouvinte, graças a Deus, nós só temos de estar preparados para lhe render toda a glória. Porque já vi muita gente cair por causa disto. Por ter sido usado por Deus em algum sinal, em alguma maravilha, e automaticamente recebe a glória para si mesma. Que Deus nos ajude, se Deus nos usar nesta potência, nesta realidade, nós continuarmos humildes e a proclamar o Evangelho do Reino, dando toda a glória a Deus. E durante esta missão, e para que ela seja eficaz, devemos estar conscientes destas advertências que Jesus fez neste texto que nós acabamos de ler, e das dificuldades, para que elas não se tornem o nosso tropeço, nos façam amorecer e a desanimar. Essa é a razão de Jesus mostrar a realidade a eles. E o crente deve esperar perseguição. Jesus adverte sobre 3 diferentes sistemas ou instituições, como queiram chamar, que se vão levantar contra o Evangelho do Reino, desde aquela altura e a todo o tempo até ao final dos tempos. E essas instituições ou sistemas irão perseguir o crente durante o tempo da sua missão. Contudo, nós sabemos que não estamos sozinhos. E sabemos que Deus tem todas as coisas ordenadas e todas as coisas são sustentadas pela sua mão. Nenhuma delas impedirá o sucesso que Deus determinou que o seu plano iria ter na vida dos crentes. E Ele determinou que a proclamação do Evangelho, o avanço do seu reino, tinha um propósito específico e um resultado específico. Agora, neste contexto imediato, e o nosso versículo 16 é que nos lança para um contexto imediato. O versículo 16 vai nos dar o ponto de partida para esta secção de versículos a serem estudados hoje, aqui neste momento. E ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus deu uma missão aos seus discípulos, que tem como objetivo principal o quê? A proclamação do Evangelho. O Evangelho do Reino. O Reino de Deus está próximo. E esta missão de curta duração tinha como objetivo pregar o Evangelho primeiro aos judeus e somente depois aos gentios. Tanto que ele diz, não vão pelo caminho, não tomem rumo aos gentios, porque por vezes é mais fácil falar a quem não nos conhece, a quem não é da nossa turma. Às vezes é mais fácil, pelas máscaras que nós conseguimos ter.
Mas Jesus disse-lhes a eles: não tomem rumo aos gentios e não tomem os caminhos direito aos samaritanos. E vão às ovelhas perdidas de Israel. Porque convém. E é interessante isso. Na realidade, nós estávamos aqui a cumprir as Escrituras. Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E depois diz assim: primeiro do judeu e também do grego. Isto era o que estava definido na comissão divina, no plano perfeito de Deus para a salvação do crente. Primeiro do judeu. Então necessário era pregar primeiro ao judeu e somente depois aos gentios. Se por um lado eles tinham sinais de poder de Deus, e este sinal de eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, e eles tinham poder. Ouçam, eles não tinham poder qualquer, eles tinham... Na realidade, se nós por um lado vemos que eles tinham sinais do poder de Deus, tais como a autoridade sobre espíritos imundos, a cura de toda a sorte de doenças e enfermidades, eles também tinham em si mesmos a vulnerabilidade humana, da figura humana. E muitas vezes nós como crentes esquecemos disso. E quando sofremos um pouco, ou sofremos uma advertência, ou sofremos alguma coisa, questionamos Deus, se Deus está connosco ou não está connosco. E esse foi um propósito de Jesus começar o texto exatamente assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. O que é que a ovelha faz no meio de lobos? É caçada, devorada. Porquê esta imagem? Porquê é que Deus não lhes deu poder sobre os lobos? Eles continuavam sujeitos às mesmas ameaças que nós hoje estamos sujeitos. Eles tinham de aprender a lidar com essa nova realidade. Ter uma mensagem, por um lado, transformadora, poderosa em Deus, para transformar vidas, mas eles, por outro lado, continuavam vulneráveis com a mesma figura humana, sujeitos às mesmas dificuldades que outrora, antes desta missão. E estes sinais não serviam como poder para a salvação, como tantas pessoas hoje ainda proclamam isto de uma forma falsa. Os sinais nunca foram dados para que a proclamação da verdade fosse, ou seja, estes poderes nunca foram dados à igreja ou aos apóstolos para mostrar o poder da salvação. Porque o poder da salvação reside apenas na mensagem. Estes sinais, poderes e maravilhas foram dados para proclamar que a mensagem era verdadeira e que ela fosse registada, e registada como a palavra de Deus, que a mensagem da igreja carregava, que hoje nós temos. E eu vejo muito mais algumas igrejas à procura dos poderes do que da própria palavra. Querem muito mais transparecer, transmitir poderes do que proclamar a verdadeira palavra. Porque é na palavra, irmãos, que reside todo o poder para a salvação daquele que ouve e daquele que crê. Então os problemas iriam surgir, eles vão surgir. E agora, à medida que eles vão e cumprem a sua missão, Jesus quer que eles tenham a consciência de que vão ter problemas, porque o mundo caído vai rejeitá-los. E eles precisam de saber como lidar com esses problemas, e é por isso que ele registra este ensino que nós hoje lemos, dos versículos 16 a 22. Lembra-se de Isaías? Deus a dizer quem é que nós vamos enviar para proclamar a mensagem. E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus diz-lhe a mensagem que ele tem que proclamar. E ele sabe que vai ser rejeitado. Ninguém vai ouvi-lo. Ninguém vai aceitar para que não seja curado. E Deus tem esse resultado. E ele pergunta: então até quando é que eu vou pregar isto? E Deus mostra-lhe que é até ao fim. Até ao fim. Não te convém saber mais nada. Prega a mensagem.
Será que nós iríamos dar o primeiro passo sabendo que já estávamos com o insucesso como marca do nosso ministério? Eu posso-vos garantir que eu, na minha vida, não. E eu tenho que ser honesto, porque se eu soubesse o que sei hoje, havia muita coisa que eu não fazia e sei que eu fiz por obediência a Cristo. Vocês já alguma vez se viu nessa situação? De perceber que Deus tapou-nos os olhos para que nós não víssemos as dificuldades que nós íamos passar naqueles momentos, naquelas dificuldades, naquele caminho que Deus nos indicou. Mas quando nós olhamos para trás e vemos o ministério que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, a vida que nós temos vivido, e olhamos para trás e dizemos: Senhor, obrigado porque não me mostraste o quanto eu teria que sofrer para que isto fosse cumprido. Porque eu era desobediente. Eu ia fugir a isto. Então, graças a Deus. Mas eu olho logo para a vida de Paulo. E Paulo disse: Senhor, o que queres que eu faça? Sabem o que é que ele disse ao profeta que lhe foi lá tocar, impor as mãos para lhe sair as escamas dos olhos? Ele diz: eu quero que tu vás ao meu servo, porque eu quero que ele saiba o quanto ele tem que padecer por causa do meu nome. E eu fico rendido a isto. Os discípulos ouviram as mesmas coisas. Vocês vão ter problemas. Vocês vão ter dificuldades. A disposição do mundo em perseguir o crente vai ser sempre, em qualquer época, de formas diferentes. E estes versículos 16 a 23 dizem respeito ao espaço de tempo entre a missão que começa com os discípulos somente aos seus irmãos, mas que depois abrange aos gentios e por toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra e hoje conosco também. Abrange este tempo. Então nós podemos ver que os princípios que aqui estão podem relacionar-se com os crentes de hoje e que enfrentam um mundo hostil em qualquer época. No entanto, nós recebemos a promessa de que enquanto estamos a cumprir esta missão, o Senhor Jesus está conosco. No momento de plena autoridade perante os discípulos, Jesus disse o seguinte em Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aqui está a promessa. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Então, apesar das dificuldades, nós não estamos sozinhos. Nós vamos em frente. E as três instituições ou sistemas que este texto fala são os seguintes: a religião falsa, como é óbvio, o governo ou as autoridades e a família. Jesus advertiu os discípulos de três perigos constantes e que vão sempre acompanhar a igreja: a falsa religião, as autoridades, os governos e a própria família. E é isso que nós acabamos de ler. E no versículo 17 diz o seguinte, no final do versículo 17, nós verificamos que há um lugar de juízo. E o lugar de juízo é as sinagogas. E nós vemos que essa fica a palavra-chave do versículo 17, e isso coloca-nos num contexto religioso. E naquele tempo e região da Palestina havia lugares de encontro em todas as cidades. Em todas as cidades havia uma sinagoga. E era um lugar de ensino, mas também era um lugar onde se fazia juízo sobre as pessoas. E se alguém violasse a lei, ou o seu padrão, ou a sua conduta, ou a sua cultura, ou o seu ensino, a lei de Moisés, ou mesmo a tradição rabínica judaica, seria levado à sinagoga local. Havia um tribunal de 23 juízes que proferia um veredito. E quando esses juízes proferiam um veredito, as pessoas eram chicoteadas, eram, como é que se diz, com paus, paulitadas, espancadas com paus.
De tal forma as suas costas muitas vezes ficavam em sangue, abertas. Ou mesmo aquela última situação que era morte por apedrejamento, como é tão bem conhecida na pessoa de Estevão. E isto não foi apenas vivido naquele tempo específico. Mas a história do cristianismo tem sido vivida com momentos de perseguição severa e com a intenção de extinguir o cristianismo. Não é de amenizar, não é de reduzir o número, é de aniquilar, extinguir. E os discípulos sabiam bem disso. A perseguição sempre será severa. Mas por vezes apresenta-se de forma disfarçada. Deixem-me dizer-vos o seguinte. Muitas vezes ela apresenta-se de forma disfarçada. Porque a perseguição nem sempre é severa no sentido letal. Ela pode ser severa de transformar o nosso pensamento. E, por exemplo, ao longo das décadas que nós temos ultrapassado, nós temos visto dois grandes exemplos em entrar diante ou dentro da igreja. Vestidos de Pai Natal e de Coelhinho da Páscoa. São coisas que parecem insignificantes, de forma que a igreja na realidade não se sente o quê? Ameaçada. Qual é o mal? Não tem mal nenhum. Tem mal. Tem mal em primeiro lugar porque se nós olharmos há 20 anos atrás, se calhar nós não íamos achar mal. Porquê? Porque ainda víamos até na própria televisão e nos anúncios acerca do Natal em que se falava do menino Jesus. Hoje não se toca no nome do Senhor Jesus. Então, ao longo das décadas, o Pai Natal e o Coelhinho da Páscoa ofuscaram, retiraram, roubaram a glória do Senhor de dentro da igreja. Às vezes achamos o quê? Que essa perseguição é inofensiva porque é simplesmente merchandising, comercial. Mas nós vemos a grande dificuldade, a grande confusão que isso tem trazido às doutrinas da igreja. E hoje, na realidade, podemos concretizar que o cristianismo continua a ser um rebanho de ovelhas enviado para o meio de lobos. Isso não mudou. Se no início era evidente aquilo que nos dividia por causa da severa perseguição, da morte, da dificuldade, e na realidade ainda há países, por não serem cristãos, eles vivem essa perseguição. Tivemos aqui um irmão ainda há pouco tempo, o pastor Edilberto, a pregar sobre isso, onde a igreja é perseguida. E aí a igreja é perseguida e eles não têm tempo para brincadeiras. Nem têm espaço para colocar parvoíços no meio das doutrinas da igreja. Eles vivem um cristianismo puro, muito mais purificado. E sempre que houve perseguição, a igreja ficou mais purificada. A história da igreja vive-se assim. Enquanto Deus deixa e nós pensamos que é sempre bênção, Senhor, obrigado, porque não nos acontece nada. Há um perigo iminente por causa de não nos acontecer nada. Vejam a igreja do princípio. Quando havia calmaria, desobediência. Quando havia aperto, rendição completa. Sempre nós vimos isto na história da igreja. E podemos contar com a perseguição da igreja. Porque muitas vezes é instrumento de Deus para avivar a sua igreja. Para purificar os seus santos. Ora, quem é que levantou os assírios contra Israel? Deus. Quem é que levantou a Babilónia contra Israel? Deus. Quem é que levantou no tempo de juízes durante mais de 400 anos os povos ao redor de Israel para os atormentar, para que eles pudessem chegar ao arrependimento e se rendessem diante de Deus, e Deus então levantava um juiz para livrar o seu povo. Cuidado quando nós achamos que não há perseguição. E na realidade nós podemos contar com a perseguição da igreja a surgir do meio da igreja. Mas devemos lembrar que mesmo dentro do cristianismo, ouçam, as pessoas falsas que vivem dentro do cristianismo, são elas as primeiras a ficar super contentes com a destruição do próprio cristianismo. Sabe o que é que isso quer dizer?
com o derrotar as barreiras, com o destruir os limites e os princípios de Deus que fazem de nós filhos de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos como o vosso Pai Celestial é santo. Já em Atos 20, 29, nós vemos a advertência, 29 e 30, de Paulo a dizer aos Efésios, quando ele estava a sair deles, e ele a dar-lhes advertências, a dizer o seguinte: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ouçam, estas coisas pervertidas não são coisas que as pessoas negassem à primeira, rejeitassem logo à primeira. São meias verdades, a pior mentira de todas. Mascara-se de verdade. Então o maior ataque que nós podemos perceber nos últimos tempos não vem de fora. Vem de dentro. Porque quando uma igreja está poderosa nas Escrituras, em Cristo, nada a abalará. Virão fortes ventos, fortes chuvas, fortes rios, mas Ele permanecerá na rocha. Mas quando as coisas estão fundadas na areia, nós não estamos a praticar os princípios do reino, aí vão vir os mesmos ventos, as mesmas tempestades, as mesmas correntes. E a pessoa que estiver aí vai desmoronar. Por vezes não damos valores aos pormenores, mas são eles que fazem de nós filhos de Deus. Eu já tenho ouvido até alguns líderes de igrejas dizer: isso não é importante. Estamos a falar das Escrituras. Não estamos a falar de qualquer coisa, irmãos. Mas para que... isso vai levantar problemas na igreja. Pedro, quando foi pressionado pelas autoridades, ele disse: que prazer foi nós sermos contados entre aqueles que foram achados dignos de sofrer pelo amor de Cristo. O que é que se passa hoje com a igreja? Eu não estou a falar da nossa apenas, não é? Estou a falar da igreja em Cristo. E até vou-vos dizer o seguinte: se Paulo diz, enquanto eu estive convosco, agora que eu saio, cuidado que vão entrar, é porque não estavam lá. Certo? É porque não estavam lá. E enquanto na realidade nós estivermos conscientes e aptos para discernir quem é e quem não é crente, nós mantemos a verdade em pé. A igreja, na realidade, é a coluna da verdade. Quando abre mão disso, abre mão de qualquer coisa que a igreja tem. Sabe que nos últimos tempos, e estou a falar mesmo no fim dos tempos, o sistema da igreja. E quando eu digo da igreja, é que a grande perseguição vem quando a religião persegue o crente, e neste caso a falsa religião persegue o crente. Diz que no final dos tempos, e isto diz Apocalipse, ok? No capítulo 17, diz que no final dos tempos o sistema religioso, ali está a mostrar na pessoa de uma mulher, numa mulher embriagada, numa meretriz, ok? Mas nós sabemos que é um sistema falsa religião. E diz que na sua fronte, ou seja, o seu título, diz assim em versículos 5 do capítulo 17 do Apocalipse, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilónia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Nós ainda não vimos isto acontecer, mas isto caminha para lá. E não é de qualquer forma, é com grande velocidade. E sem grandes especulações podemos pegar em todas as religiões pagãs do mundo e colocá-las nesse sistema falsa religião. Apocalipse 17, 6 diz o seguinte: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Sabe o que é que isto quer dizer? Que desde o início até ao fim da igreja, enquanto nós proclamamos a palavra, vai haver opressão e perseguição severa. Ainda que ela esteja disfarçada de Pai Natal, ou de Coelhinho da Páscoa,
E eu não vou falar de muito mais coisas, mas nós temos uma série de coisas que nós deixamos de estragar a cultura da igreja verdadeira. Porque permitimos ser permeáveis a essas coisas dizendo qual é o mal. Não tem mal nenhum. Ora, se já ofuscou a glória do Senhor, tem todo o mal. Se já nos desviou a atenção para alguma coisa que não tem a ver com Deus, já tem todo o mal. Eu costumo dizer que quem tem que receber prendas no Natal é Deus, não são as pessoas. Nós temos o ano todo para dar prendas uns aos outros. Reservem esse tempo para se dedicar na realidade ao único que é digno de toda a honra e glória e de todos os presentes que nós temos. Eu não estou a começar uma nova religião, está bem? Estou a dizer aquilo que eu penso. Não está nas Escrituras. Nas Escrituras não está a dizer que nós damos prendas uns aos outros, quando o Senhor Jesus fez anos. Não está. Isso tem a ver só com o sistema pagão. Só que nós fomos adotando. É só estudar um bocadinho. Esta mulher, na realidade, e que nós estamos a falar, representa a falsa religião. E diz que ela se embriaga com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Sabe o que é que isso quer dizer? É que ela tem prazer. Esta falsa religião vai ter prazer em perseguir os crentes. Ouça, na realidade, Jesus advertiu sobre esta perseguição. Em Mateus 7,15 diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Nas cartas de Paulo ao Timóteo nós temos dezenas, não digo dezenas, mas temos uma série delas, advertências em relação a isto. Portanto, eu quero dizer, não se surpreenda se os ministros de Satanás estiverem disfarçados de justiça. Porque o próprio anjo, neste caso Satanás, se disfarça de anjo de luz. Vemos isso em 2 Coríntios, no capítulo 11. 14 e 15, já agora, se alguém depois quiser verificar. Diz que os seus instrumentos, desse anjo de luz, que se transforma ou que se disfarça, deixem-me dizer assim melhor, de anjo de luz, têm os seus ministros de justiça. São disfarces. Cuidado com essa falsa religião. Porque ela mascara-se como respeitável, mas ela é perseguidora da verdade. E sabe, antes de perseguir os crentes, ela vai perseguir o quê? A verdade. E só depois de aniquilar a verdade é que vai perseguir os crentes. Já pensou nisso? Porque nós podemos pensar, mas porquê que isso não nos acontece agora? Porque a verdade ainda está a ser defendida com unhas e dentes pela igreja verdadeira. A igreja verdadeira ainda se levanta contra os erros e as falsas mentiras. Ou as falsas verdades, que são mentiras. Agora, quando os governos perseguem o crente, o que é que nós fazemos? 18 a 20, diz esses versículos. E esta é a segunda fonte de perseguição no texto. E o versículo 18 diz que é os governos, as autoridades. E ele diz simplesmente qual é a causa. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Quando Jesus Cristo proferiu estas palavras, ainda não tinha acontecido o quê? Ele ser entregue aos principais sacerdotes, a Pilatos, a Herodes e ao povo. Ainda não tinha acontecido Pedro estar, perante o Sinédrio e perante o povo. Ainda não tinha acontecido Tiago estar perante os governos e ficar trespassado pela espada. Ainda não tinha acontecido Estevão estar diante do povo e a ser apedrejado até ao final com testemunha de Paulo. E o próprio Paulo ao povo e ao Sinédrio, a Félix, a Festo, ao rei Agripa e por fim ao César. E a morrer por causa do Evangelho. E este foi apenas o começo de uma longa lista de pessoas que viveram pela causa do Evangelho e que morreram para a causa do Evangelho. Sendo Jesus o principal e o Evangelho em pessoa. Agora, este versículo é um pouco difícil de interpretar no sentido em que, por minha causa, vocês vão ser levados. E há estes dois pensamentos, ok? Uns pensam que vão ser levados para serem repreendidos por aquelas autoridades e serem testemunha de, se alguém continuar a fazer isto, é isto que vos vai acontecer. E há outra perspectiva
de que eles vão ser levados por Deus até essas autoridades para servirem de testemunho a Deus. Na realidade, a história já apresentou os dois casos. Já tivemos os dois exemplos, sistematicamente a acontecer. E na realidade tivemos testemunhas mártires, testemunhas de Cristo até à morte, e outros, por causa do Evangelho, são ostracizados até ao final da sua vida. São colocados de parte. E não é o nosso trabalho andar ansioso por ser entregue às autoridades para poder falar de Deus. O nosso trabalho é estar disponível de ser testemunha verdadeira do Senhor, sendo fiel e obediente àquilo que Ele nos entrega. Não é nosso dever saber o que vai acontecer ou o que pode acontecer, mas nós temos de estar preparados para isso e descansar na providência, na soberania de Deus, que tudo será feito segundo a sua vontade. No versículo 19 diz o seguinte: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E isto é extraordinário. Sabe, os governos sempre perseguiram os santos. Sempre perseguiram os santos de Deus. Os governos sempre perseguiram e sempre perseguirão. E isso vai acontecer também com o Anticristo, que chegando ao pleno poder e começando a exercer o seu poder, ele vai tentar exterminar todos os crentes. E no versículo 7 diz, em Apocalipse diz, foi-lhe dado poder ao fazer guerra com os santos, vencê-los, foi-lhe dado poder sobre todos os semelhantes, línguas e nações. Está em Apocalipse. E fala sobre o facto de que ele vai sair e matar com uma espada. O Anticristo vai fazer isso. E lembre-se de que nada acontece sem que tenha sido ordenado por Deus e estar nas mãos de Deus. E a família, quando persegue o crente? Jesus diz isso de uma forma muito clara: um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. A perseverança é a marca da grande transformação do Evangelho. Porque quem é que gosta de sofrer? Até ao fim, ninguém. Mas quem é que tem a capacidade de sofrer? Quem na realidade foi transformado pelo sangue do Senhor Jesus. Já não está em nós essas forças. Está em Cristo. A capacidade de sofrimento já não está na nossa capacidade, mas na capacidade que o Senhor nos dá a cada dia, à medida que nós vamos vivendo a sua obediência. Nós conhecemos relatos muito difíceis de perseguição, em que eram os próprios familiares que entregavam os seus queridos às autoridades para serem massacrados. E na realidade só Deus sabe em quantos países, ao longo da história do mundo, as pessoas revelaram às autoridades que um ou outro familiar era crente e entregaram-nos às autoridades para que eles sofressem o dano. Nós não fazemos ideia. E só Deus sabe quantas pessoas que na realidade foram comidas por leões estavam ali naquela arena porque foram entregues pelos seus próprios familiares para serem massacrados pela sua fé. Que tipo de seriedade é que nós olhamos para isto? E o que é que isto nos diz à nossa vida hoje? Ouçam, nós temos uma perseguição muito mais simples de resolver. Nós estamos com uma perseguição muito mais fácil de enfrentar. No entanto, eu vejo muitas vezes que a igreja naquele momento tinha mais capacidade e mais força e mais vontade de enfrentar as mentiras do que hoje. Infelizmente. Mas isso também não é novidade, porque também está escrito que no último dia muitos apostatarão da fé. Muitos acharão que isto são apenas comichão para os nossos ouvidos, isto não vale a pena ouvir. Porque são sempre as mesmas coisas que não nos dizem respeito. Vamos, mas é procurar mestres que nos digam aquilo que nos dá prazer. Está escrito nas cartas ao Timóteo. E Paulo disse isso a Timóteo porque ele já ia enfrentar isso também nas suas igrejas, naquelas cidades. E aquilo era para que Timóteo, sendo ainda jovem, não esmorecesse e não desanimasse, mas percebesse que ele estava a ser perseguido como da forma que Deus tinha decidido que ia ser perseguida a igreja. Para que se manifestem os verdadeiros crentes.
Isto é extraordinário, irmãos. E na realidade, aqueles verdadeiros crentes que estão um pouco mais esmorecidos, mais desanimados, possam reanimar, reavivar e possam dizer, não, eu estava enganado, eu estava distraído, mas eu agora quero viver este cristianismo de uma forma verdadeira. E sabe uma coisa, diz assim Mateus 10:37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isto quer dizer é que se nós cedemos à fé por causa de um relacionamento que nós temos, mesmo sendo pai, mãe, filho e filha, que são os relacionamentos mais próximos que nós conhecemos na nossa humanidade. Até aí nós não somos dignos. Então aqui a questão não é como o crente é perseguido pela família, ou pelo governo, ou pela falsa religião, mas como o crente reage a essa perseguição. Não devemos ceder à chantagem de recuarmos na fé, por nada, nada, mas avançarmos e sermos tão persistentes que até a família, pela nossa própria perseverança e pela nossa determinação de fé em Cristo, eles possam ser abertos a ouvir o Evangelho da fé, mantendo-nos firmes e esperando que Deus os toque e os guie a essa fé. Mas nós somos o quê? Os instrumentos de correio. É a nós que eles vão ouvir, mas é Deus que vai fazer a obra, mas é a nós que eles vão ouvir. Então temos de estar preparados, abrir o caminho, sabendo que estas três instituições ou estes três sistemas sempre perseguirão o crente. E o que é que está escrito para nós? Não desanimem, não desanimem, eis que eu estou convosco. Ainda que vocês se sintam ovelhas no meio de lobos, ainda que vocês se sintam a ser devorados, persistam na fé, porque ela vai vencer o mundo. É a nossa fé que vence o mundo. É a nossa fé que vence o mundo. Mas não é a nossa fé em qualquer coisa. É a nossa fé em Cristo que vence o mundo. E em conclusão, nós temos estes três avisos para o crente em relação ao tempo da igreja na terra em que vivemos, neste mundo e especialmente, como dizem Hebreus. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, quanto mais o dia se aproxima, mais a nossa proclamação tem que estar feroz. Em 1 Pedro 1,5 nós vemos o seguinte, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. O que é que isto quer dizer? Isto é um trabalho em comum entre a soberania de Deus e a nossa integridade com Ele. Então nós somos guardados por Deus, pelo poder de Deus, na medida em que somos obedientes também. Sim ou não? Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E sabe, a garantia da nossa perseverança é constituída sobre a promessa da nova aliança, como diz em Jeremias. Jeremias 32:40 diz o seguinte, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. O Senhor não vai deixar o crente em vão. Ou seja, vazio, sem uma resposta, sem uma proteção. E diz o seguinte, e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Se nós ainda hoje continuamos perseverantes, não pense que é por causa da sua própria capacidade, mas é por causa do temor que o Senhor colocou no nosso coração para que nós jamais nos afastemos dele. E aqueles de facto que se afastam de Cristo dão prova conclusiva de que desde o início, e quando eu digo de facto se afastam de Cristo, afastam-se de Cristo até à morte. E desistem e vivem assim a morte, sem Cristo. Eles dão prova conclusiva de que mesmo estando diante da igreja ou terem permanecido na igreja durante um tempo, eles nunca foram crentes verdadeiros. Porque está escrito em 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio, entretanto,
não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O crente persevera até ao fim. Custe o que custar, venha o que vier, não importa de onde, mas ele mantém-se firme na fé, permanecendo vivo na igreja, dentro da comunhão daquela igreja que o Senhor vai buscar. Judas 1:20, porque contudo este processo não nos desresponsabiliza neste processo, porque Ele nos guarda mediante a fé, como está escrito em Judas, versículo 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Esta é a nossa responsabilidade que nós temos diariamente. E nós só conseguimos fortificar e santificar e trabalhar a nossa fé, edificá-la através das Escrituras e da oração e da comunhão dos santos. Venha quem vier inventar outra estratégia, mas sem a oração, sem a leitura, sem a comunhão dos santos, não há edificação da fé. Está escrito. E depois diz assim: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E logo remete novamente para Deus. Porque apesar do nosso esforço, nós às vezes ficamos o quê? Trêmulos, fraquinhos. Mas diz o seguinte, Judas 24 e 25, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Isto é espetacular, irmãos. Há aquele que tem o poder para fazer isto. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. E eu quero terminar apenas com o texto de Zacarias. Eu peço ao grupo de louvor que possa subir. Que diz o seguinte: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter Ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. E eu queria terminar com esta mensagem de Zacarias, porque ele está a mostrar-nos aquilo que nós vamos ser sempre protegidos pela mão soberana do Senhor. Qual é o nosso trabalho? Proclamar o Evangelho do Reino, dizendo que o Reino de Deus está a chegar. Muitos poderão dizer que Ele já está aqui. Sim, é verdade, já está aqui. Mas Ele está a vir com um estrondo, como um relâmpago, que começa no Oriente e no Ocidente. Ninguém sabe o dia nem a hora. E Ele está a chegar para vir buscar a sua igreja. Esta é a hora de proclamarmos o Evangelho sem espinhas, sem subterfúgios, sem muletas, sem ajudas humanas, para atrair as pessoas a algo que não é o Evangelho. Porque o Evangelho é Jesus Cristo e este crucificado. Não há outro Evangelho. Se alguém pregar algum outro Evangelho, diz Paulo aos Gálatas, seja amaldiçoado. Porque não há outro Evangelho. E aquilo que nós queremos pregar é Cristo Jesus crucificado e ressurreto para a sua glória e para a glória da sua igreja. Vamos ser manifestos no último dia. Vamos louvar a Deus.